Nós seguimos em nossa série de mensagens, Encontros com Jesus, e uma vez que a gente se aproxima dessa data tão especial, que é a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus, quando a gente, enquanto igreja, enquanto povo cristão na face da terra, relembra, volta a nossa atenção para tão grande sacrifício, tão grande prova de amor que o nosso Deus demonstrou a toda a humanidade, morrendo sem pecado algum, sendo humilhado. E quando a gente, nesse domingo que antecede a Páscoa, a gente segue nesse tema, Encontros com Jesus, eu quero hoje pensar com os irmãos. Nós vamos caminhar para a sexta-feira, onde Jesus é acusado, e vamos tirar algumas lições de um encontro que me chama muito a atenção. O encontro de Jesus que não teve um desfecho muito bom. Nós falamos de vários encontros no mês de março, e nesse mês de abril a gente estendendo um pouquinho para culminar na Páscoa e encerrarmos falando sobre Jesus, que é a pessoa dos encontros. Como é bom a gente poder saber que se há alguém que nós podemos tranquilamente nos encontrar, é o Senhor Jesus. Como nos dá paz, como nos dá tranquilidade saber que há alguém que, independente da nossa condição, deseja se encontrar conosco. Como é bom a gente saber que alguém que vem ao nosso encontro, a gente sendo falho, a gente sendo pecadores, nós sendo cheios de defeitos e de manias, e essa pessoa extraordinária, Deus homem, Jesus de Nazaré, não se importa e vem de encontro ao seu coração e ao meu coração. O que ocorre é que todas as vezes que Jesus encontra espaço em nossa vida, e a gente, em entendendo esse desejo de Jesus se encontrar conosco, a gente também abre o coração para Ele. Aí é impossível que a gente saia desse encontro da mesma maneira como nós iniciamos. Você já deve ter tido a experiência de tomar um café com um amigo e você começar o café muito triste, preocupado, começa ali a trocar as experiências e falar a situação difícil da vida, e ali a conversa vai fluindo, as coisas vão acontecendo, e ao terminar a conversa você se levanta e vai para sua casa e fala: nossa, que gostoso que foi esse tempo com o meu amigo. Imagina que quando Jesus vem ao nosso encontro, essa experiência, irmãos, é muito melhor, porque quando Jesus se encontra conosco, quando nós nos encontramos com Jesus, o que a gente experimenta é uma transformação aqui dentro, e isso não tem preço. Por isso que eu amo esse tema, Encontros com Jesus, e em especial essa data tão significativa, irmãos. Jesus está vivo, queridos. Jesus não está pregado numa cruz. Jesus não ficou num túmulo. Jesus não foi humilhado e foi uma pessoa apenas histórica. Foi apenas um personagem que passou por este chão da vida que nós vivemos e a sua morte encerrou a história. Não, Jesus está vivo, irmãos, essa é a nossa esperança, e por Ele estar vivo, nós temos certeza de que Ele se encontra conosco, e de que essa certeza que a gente tem de ter esse encontro, faz a gente caminhar a vida, apesar de todos os obstáculos que nós enfrentamos. Eu sei que você não é diferente de mim, você tem diariamente obstáculos a saltar, mas quando a gente tem Jesus do nosso lado, a gente enfrenta esses obstáculos de uma maneira diferente. Deixe o Senhor encontrar o seu coração. Permita-se ser encontrado por Jesus. Convido você a ler comigo Lucas capítulo 23. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. E hoje a gente
encerra a nossa mensagem aqui nessa comunhão maravilhosa à mesa de Jesus, com a ceia do Senhor. Lucas 23. Nós vamos ler do verso 1 até o 12. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: eu não encontro motivo algum para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele e esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Amém. Queridos, a nossa vida, em nosso viver diário, a gente tem uma tendência a se acostumar. A gente se acostuma facilmente com a vida que a gente está levando. Eu gosto de pensar no exemplo de que eu ouvi uma vez de uma pessoa que acordou e certo dia estava com uma dor na coluna, e aí ela não foi procurar um médico. Você também pode ser assim, você deve ser teimoso. Minha esposa fala que às vezes eu sou teimoso também. Vai no médico e tal. Mas essa pessoa acorda com a dor na coluna e não vai, não é tanta dor assim, dá para ir levando. E aí a dor vai aumentando. Daqui a pouquinho começa a atrapalhar para dormir, dorme de um lado, já não incomoda, e a pessoa descobre que do outro lado já não dói tanto, então ela fica daquele outro lado. E aí do outro lado já não dá, ela deita de bruço. E aí ela vai se ajustando, se acostumando àquela situação, mas a dor permanece ali, porque a gente se acostuma. A gente se acostuma, se a gente não tomar cuidado, a gente se acostuma com uma infelicidade. A gente se acostuma a passar raiva em nosso trabalho. A gente se acostuma com um chefe que é abusivo. A gente se acostuma com um casamento que não está fluindo da maneira como deveria fluir. A gente se acostuma a frequentar uma igreja. A gente se acostuma a fazer da nossa vida espiritual um rito, um dogma. A gente se acostuma a cuidar de qualquer jeito dos nossos filhos. A gente se acostuma a aceitar que a vida venha massacrando a nossa realidade. E a gente vai se acostumando. E quando a gente vê qualquer movimento, porque quando a gente está acostumado, a exemplo daquela pessoa que está com a dor e evita ir ao médico, mas está dando para ir levar, a gente não pede ajuda, a gente não quer mudança, porque a gente se acostuma. Acontece aqui que Jesus, ele, nesse momento, esse trecho que a gente lê, nós estamos na sexta-feira. Se você ler um pouquinho o final do capítulo 22, você vai ver que Jesus já está preso aqui. O sinédrio, o grupo religioso,
tem primeiro um interrogatório. Então Jesus ele tem um julgamento que é religioso. Por quê? Porque aquelas pessoas, mestres da lei, sacerdotes, eles se acostumaram com o sistema religioso que eles criaram, que eles entendiam que era certo. E aí quando Jesus chega e vai mostrando para eles, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, Jesus está dizendo assim, olha, vocês se acostumaram com o que foi dito a vocês, mas eu digo a vocês. E Jesus vai mostrando que o padrão dele é mais elevado. E essas pessoas que estão no topo desse sistema religioso, eles não curtem, porque Jesus chega destruindo a mentalidade. Ele chega mostrando, olha, não é bem assim. O que Moisés disse, a interpretação é assim. O que Moisés disse sobre o sábado, eu sou o Senhor do sábado. O que Moisés disse sobre não adulterar, eu estou dizendo que se você apenas olhar, você adulterou. E aí a gente percebe quando Jesus diz assim, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Em mim está o cumprimento da lei. Então Jesus, queridos, essa caminhada com Jesus vai culminar sempre em Jesus mostrando para nós assim, será que você, Humberto, não está acostumado com essa vida que você está levando? Será que você, mesmo na sua religiosidade, sincera, honesta, na sua busca por Jesus, por Deus, na sua busca de se encontrar comigo, você não se acostumou? E aí eu percebo, irmãos, que por Jesus mexer nessas estruturas, vai culminar nesse acontecimento extraordinário para nós, maravilhoso para nós, que é a morte, o sacrifício de Jesus morrendo no nosso lugar, pagando por nossos pecados, mas que é um episódio muito triste, porque Jesus era inocente. Jesus nada fez aquelas pessoas. O que Jesus fez aqui foi mudar a visão. O que Jesus faz aqui é dizer, olha, deixa eu mostrar para vocês que não é no templo mais que se adora. O que Jesus faz aqui é quebrar os padrões para dizer, olha, eu sou o padrão. Não é o sistema que a gente cria, eu sou o padrão. Jesus está vivendo aqui, queridos, como eu disse, primeiro ele passa por um julgamento religioso, mas as pessoas religiosas, elas não querem apenas julgar Jesus nos termos da religião, elas querem algo mais, porque elas querem vingança. E queridos, quando nós alimentamos em nosso coração a vingança, a gente nunca quer que a pessoa pague só pelo que ela fez, a vingança sempre quer algo mais, porque eles não queriam aqui apenas que Jesus fosse julgado nos termos da religião, eles queriam o massacre de Jesus. O que Jesus está vivendo aqui, e aí só que eles não podiam matar Jesus, vocês sabem disso, para que eles pudessem determinar uma pena de morte ao nosso Salvador, eles teriam que levar até Roma, que era o império dominante. Então não bastava apenas um julgamento por açoites, que Jesus também passa, né? Ele tinha que ser assassinado, Jesus tinha que ser morto. E aí eles pegam e levam até Pilatos. Jesus está vivendo aqui o que a gente hoje chama de cancelamento. Jesus já vai para esse julgamento condenado. Jesus não teria jamais um julgamento justo. Você lê o texto bíblico, você percebe nas falas, e toda vez que a gente vai para um julgamento, toda vez que há um julgamento, há o risco de uma sentença errada. Toda vez que nós julgamos alguém, há o risco de nós cometermos alguma injustiça. É por isso que vocês de vez em quando me vêm falando assim, quem nos julga é o Senhor.
porque só Deus conhece todas as variáveis para poder emitir um veredito justo, irmãos. E ainda bem que é assim, porque por emitir um julgamento justo é que Jesus olha para mim e para você. O Deus Pai Todo-Poderoso olha para mim e para a sua vida, e quando a gente se entrega a Jesus, recebe desse poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida, o julgamento de Deus Pai é dizer assim: Ele está livre. Aleluia. Mas Jesus aqui, Ele está passando por esse cancelamento, e aqui não há graça, irmãos. Eles estão buscando por justiça, mas quando a justiça dos homens prevalece diante da justiça de Deus, pessoas são crucificadas inocentemente. Há uma frase que você já deve ter ouvido: Jesus era muito mais do que um cara legal. Você não crucifica caras legais. Caras legais você quer ter por perto. Jesus veio justamente para quebrar aquilo que a gente se acostumou. Todo momento, irmãos, todo dia, Jesus vai de alguma forma dizer para você assim: Humberto, Zé, você não está acostumado demais? Irmãos, não é difícil entender o conceito de justiça. Não é difícil entender o conceito do que fez isso tem que pagar. Roubou tem que ser preso. Bandido bom é bandido morto. Fez isso, tem que pagar, tem que ser demitido. Fez isso, tem que devolver o que foi usurpado. Justiça é assim, fez, tem que pagar. Justiça não tem dificuldade de entender. Eu não tenho dificuldade nenhuma em entender. Não, é justo. Tem que ser preso. A pena para isso é tantos anos, são tantos anos. É justiça, é isso, faça-se justiça. Mas a graça, irmãos, a graça vai exigir da gente um exercício enorme de transformação do nosso coração. A graça vai dizer assim: Davi, você mandou matar o cara que era o esposo da mulher que você estava olhando lá no terraço, e você tomou a esposa dele para você, e ainda assim você mandou o rapaz ir lá para a linha de frente para ele morrer. E a graça vai dizer assim que esse Davi era amigo de Deus. A graça vai pegar uma pessoa adúltera, uma pessoa com muitos relacionamentos. A justiça vai mandar apedrejar, mas a graça vai dizer assim: vai embora. É difícil entender a graça, irmãos, mas é difícil entender. A nossa dificuldade de entender a graça é porque a gente olha daqui para lá. Quando a gente olha de lá para cá, e a gente olha como Deus é gracioso conosco, a gente honestamente diz assim: peraí, eu não mereço tanta misericórdia que se renova todas as manhãs. Se renovaram hoje, vão se renovar amanhã, na terça-feira. Amanhã nós vamos pecar, vamos pensar mal de um, falar mal do outro, vamos talvez ter raiva de um, ter dificuldade em aceitar o outro, mas na terça-feira as misericórdias se renovam. Isso é graça. 3 estágios do julgamento. Eu olho para essa situação, tem 3 estágios de julgamento aqui. O julgamento religioso, depois Jesus é levado até Pilatos, de Pilatos Jesus é levado até Herodes. Não resolve o problema, ninguém quer assumir a bronca, nem Pilatos queria tomar sobre si a responsabilidade de dizer assim: ó, pode crucificar. O texto, se você ler depois um pouquinho, você vê que Pilatos vai dizer assim: olha, eu vou mandar açoitá-lo e depois vou soltar. E vai dando chance. Mas eu quero olhar para esse texto, e eu quero olhar para esses personagens, mas em especial para um recorte, que é esse encontro que só Lucas traz, que é com esse camarada Herodes.
Só Lucas registra. Se você pegar os evangelhos, né? Eu não sei se você, quando você lê sua Bíblia e algo te chama, porque é assim que a gente prepara uma mensagem, tá, irmão? Deixa eu dar uma dica para você do como eu faço. Se eu Deus põe no meu coração algum texto e aí eu vou nos evangelhos e o texto aqui, não sei na sua Bíblia, mas nos subtítulos aqui está dizendo onde os outros textos estão também narrados. Então Lucas aqui está narrando os últimos dias de Jesus, mas este episódio especificamente os outros evangelistas não narram, só Lucas narra esse encontro de Herodes. E isso me chama muita atenção porque eu queria dividir com você algumas lições que me chamaram a atenção nessa semana desse encontro de Jesus com Herodes. Primeiro de tudo que a gente tem que lembrar é que olha quem está julgando Jesus. Pilatos, uma pessoa cruel, uma pessoa que gostava de desprezar o povo que estava subjugado dele. Então Jesus, o Rei da Glória, perfeito, o ser humano incrível, vai ser julgado por uma pessoa que não tem condições morais de exibir, de emitir um parecer. Mas ele era ali a pessoa responsável por aquela situação. Assumir uma posição de liderança. E aí, em momentos que você ocupa uma posição de liderança, não é apenas dizer assim, não, eu sou o que mando aqui nessa região. Ele tem a responsabilidade de emitir um veredito sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já imaginou o que é isso? E aí Jesus sai daqui e vai para um outro camarada, porque você deve já perceber no dia a dia, a gente percebe isso. Quando a pessoa, a gente usa, desculpa a expressão, mas você conhece, a gente usa a expressão sabonetar. Sabe, o sabonete, que ninguém quer segurar o sabonete. Aqui Pilatos está vendo, peraí, eu não vejo motivos para acusar esse homem. Então quando ele sabe, peraí, então você é da Galileia? Opa, vou. Parece aquelas coisas, eu sempre cito esse exemplo, irmãos, mas não é nada contra quem é funcionário público, não é isso. Tenho excelentes funcionários públicos, muitos até já me ajudaram muito. Mas parece aquela coisa de prefeitura, né? Não, isso aqui não é comigo, é com o outro. Vai lá resolver com Herodes. E aí Jesus manda, Pilatos manda, então, não, isso aqui então não é meu departamento. É outro departamento. Não é aqui que você vê isso. Você deve passar uma raiva quando isso acontece, né? Se você é como eu, você chega para resolver lá, a pessoa fala, não, isso aqui não é aqui, você tem que ir em outro lugar. E aí chega lá no outro lugar, a pessoa manda, não é aqui não, você estava lá no lugar certo. Jesus fica nesse, parecendo um Deus fantoche. Vai daqui para lá, vai daqui para lá. E aqui, irmãos, quando a gente observa para isso aqui de imediato, é claro que a gente está falando humanamente aqui, porque a gente está avaliando essa situação do lado humano, porque no propósito de Deus, Jesus iria ser crucificado, sem derramamento de sangue não há perdão. Mas humanamente falando aqui, quando começa a ter muita dúvida, eu não sei você, mas quando eu começo a ter muita dúvida sobre uma coisa, eu falo, peraí, já tem alguma coisa errada aqui, deixa eu parar aí. Então aqui, nesse julgamento aqui, você já percebe que a coisa não está legal, porque se Pilatos não quer assumir, e de fato ele não assume, né? Embora não decidir, a não decisão de Pilatos de lavar as mãos é uma decisão. Mas você percebe que a coisa está meio nebulosa quando Pilatos vê, ele sabe que Jesus é inocente. O verso 4 vai dizer, eu não encontro motivo para acusar esse homem. Ele podia ter, humanamente falando, tá, irmãos? Podia ter encerrado ali, não. Ninguém vai crucificar esse homem. Mas, peraí, vamos mandar ele para outro lugar. Chega lá, ele se encontra com este homem Herodes, e esse episódio aqui, eu espero transmitir para você as lições da maneira como caíram no meu coração. E o que eu fiz aqui era pensando na frase assim, Humberto, não se torne alguém. Não se torne alguém deste tipo. Eu olho para esse episódio com Herodes aqui
E me chamou muito a atenção algo que está acontecendo no coração deste Herodes, que não temia Deus. Este Herodes, que era uma pessoa que João Batista teve a sua cabeça degolada, porque João apontava e dizia: você está errado, você está com a mulher do seu irmão. E João, cumprindo o seu papel profético, que era de denúncia, ele sofre as consequências. Esse Herodes tem esse encontro com Jesus, e eu quero extrair algumas lições deles para a gente concluir e terminarmos a mesa de Jesus. A primeira lição que eu oro para esse encontro, que eu queria dizer para todos nós é: não se torne alguém que apenas ouve bastante sobre Jesus. Não se torne alguém que apenas ouve bastante sobre Jesus. O verso 8, a parte A vai dizer assim, olha: quando Herodes viu Jesus, ele ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Quanto mais informações a gente tem sobre Jesus, maior é a responsabilidade com as respostas que a gente tem que dar a ele. E nós corremos um sério risco de nos tornarmos pessoas que estamos apenas ouvindo bastante sobre Jesus. A gente pode ficar alegre: ah, Jesus está ali, eu vou naquele culto porque ali eu vou ouvir falar de Jesus. Eu vou acessar esse pregador aqui no YouTube porque ali tem uma palavra de Deus. Eu vou ligar o meu rádio, o meu carro aqui enquanto eu vou para o meu trabalho na rádio, porque nesse momento ali tem algo de Jesus para a minha vida. E aí a nossa alegria passa a ser pela possibilidade da gente estar apenas sendo ouvintes acerca de quem é Jesus. Não se torne alguém que apenas ouve bastante sobre Jesus. Herodes, ele se alegra porque ele estava ouvindo. Irmãos, ouvir sobre Jesus é uma coisa boa. Se tiver que optar por escolher o que vai adentrar em nossos ouvidos, a opção por ouvir acerca de Jesus, do Evangelho, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele faz é maravilhoso. Mas ouvir sobre Jesus, se isso não descer para o nosso coração e a gente ter experiência com eles, a gente pode se tornar pessoas que somos apenas pessoas que têm informações sobre Jesus, mas não têm a transformação do coração. Jesus quer tirar a gente do nosso costume. E quando a gente ouve, a gente pode se acostumar. Estou ouvindo sobre Jesus. Estou frequentando a igreja. Estou dando dízimo na igreja. Estou aprendendo sobre Jesus. Estou aprendendo as doutrinas de Jesus. A gente é munido e a igreja ela tem esse papel. O evangelho é através do ensino que a gente aprende. Mas Tiago vai dizer: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Ter mais do que as informações acerca de Jesus, nós precisamos ter a formação de Jesus em nós. Não se torne alguém que ouve bastante sobre Jesus. Onde está a sua alegria? A sua alegria está porque Herodes, ele não queria transformação. Ele queria conhecer aquele que eu estou ouvindo. Não, ele ouviu falar sobre Jesus. E aí ele fica alegre porque, nossa, então aquele que eu ouvi, eu vou poder vê-lo fisicamente. Ele fica alegre porque ele estava em Jerusalém. Então, não se torne alguém que apenas ouve bastante sobre Jesus. Relembro, quanto mais informações a gente receber sobre Jesus, maior é a nossa responsabilidade sobre a resposta que a gente tem que dar a Ele. E nós hoje em dia, no Brasil, irmãos, a gente tem muita informação, a gente ouve muito sobre Jesus.
Mas o que Jesus vai perguntar de nós é: e o que você fez com aquilo que você ouviu? Segundo, não se torne alguém que espera apenas os milagres de Jesus. Não se torne alguém que espera apenas os milagres de Jesus. O verso 8 segue: ele esperava vê-lo realizar algum milagre. Herodes, ele fica alegre porque ele ouve falar de Jesus, e aí ele espera que Jesus faça algum milagre. A gente espera que Jesus faça milagres em nossas vidas. É muito provável que todos nós que adentramos esse templo hoje tenha algum milagre que a gente espera que Jesus faça. E não há nada errado nisso. Porque o Deus, queridos, Deus invariavelmente em algum momento vai realizar milagres. Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Deus não encontra dificuldades em realizar aquilo que Ele quer realizar. Quando Ele diz assim: eu vou abençoar fulano, eu vou abrir aquela porta, eu vou desenrolar aquela situação, eu vou curar aquela pessoa, eu vou mudar aquele coração. Deus invariavelmente vai realizar milagres, porque Ele é bom. E quem é bom, gente, só pode sair coisa boa, vai emanar coisa boa. Mas acontece que aqui Herodes, ele não queria ter um encontro com Jesus, ele queria ver Jesus realizando um espetáculo. E às vezes a gente se acostuma com esse Deus Todo-Poderoso, que a gente pode em algum momento nos voltar para Ele apenas esperando que Ele faça milagres. E aí, e se Ele não fizer da forma como a gente espera? Não se torne alguém que espera apenas os milagres de Jesus. Herodes olha para Jesus e vê Jesus como uma máquina de fazer coisas. Uma máquina de produzir milagres. Você não é Jesus? Você não multiplicou o pão? Você não curou o cego? Você não expulsou o demônio? Você não fez isso e aquilo? Jesus, para muitos, se torna uma máquina de realizar as vontades. E Jesus quer mais do que isso conosco. Se nós não tomarmos cuidados, o nosso coração pode se tornar um coração como o de Herodes. Terceiro, busque entender o silêncio, se o silêncio de Jesus não está te mostrando algo. Busque entender se o silêncio de Jesus não está te mostrando algo. Verso 9 vai dizer que Herodes ele faz muitas perguntas, interroga Jesus com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Queridos, há momentos em que, quando Deus não responde, Ele está dizendo algo muito mais importante para nós do que se Ele respondesse. Momentos em que Jesus não atende aquilo que a gente está perguntando. Pode ser que Jesus esteja dizendo algo muito significativo ao seu e ao meu coração. Você já deve ter passado, se você é humano como eu, e aqui a gente não tem, nenhum extraterrestre, você já deve ter passado por momentos na sua vida em que você perguntou muitas coisas para Jesus. Herodes, diante de Jesus, ele faz muitas perguntas, e aqui eu fico imaginando quais seriam as perguntas que ele fez para Jesus. Será que ele perguntou: como é que você fez aquilo lá de andar sobre as águas? Como é que você expulsou os demônios e eles foram parar nos porcos? Eu fico imaginando, porque ele ouvia, mas ele não caminhava com Jesus. E aí ele faz perguntas. Em alguns momentos, queridos,
em nossos momentos mais difíceis da vida, a gente pode lançar um monte de perguntas. Senhor, por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não resolve logo essa situação? Por que o Senhor não abre uma porta para mim? Por que o Senhor não dá aquela oportunidade que eu estou esperando? Por que o Senhor não muda o meu marido? Por que o Senhor não muda a minha esposa? Por que o Senhor não dá um jeito no coração do meu filho? Por que o Senhor não me faz prosperar na minha vida financeira? Senhor, por que o Senhor não age nessa situação? E aí, queridos, em alguns momentos, Jesus não nos dá a resposta. E aí a gente tem que parar e pensar: o que será que Jesus está querendo dizer com esse silêncio? Porque o silêncio de Jesus é muito significativo. Busque entender se o silêncio de Jesus não está te mostrando algo. Porque entender quando Jesus responde, irmãos, é maravilhoso. Maravilhoso quando a gente recebe, faz uma oração, pede uma porta aberta. Pode ser uma coisa pequena, uma coisa assim, ou uma coisa extraordinária, mas quando a gente recebe do jeitinho que a gente pede, é bom, não é? Mas quando o silêncio é aquele silêncio que a gente fala assim: não é possível, Senhor. A gente começa a fazer perguntas. Mas às vezes Jesus, em seu silêncio, está dizendo algo ao nosso coração. E muitas vezes o silêncio que Jesus está querendo, o que Jesus está querendo dizer com o silêncio é: sossega aí. Eu não sou uma máquina de fazer milagres. Eu sei o meu lugar e você tem que saber onde você está. Busque entender se o silêncio de Jesus não está te mostrando algo. Por último, não se permita agir como um zombador. Não se permita agir como um zombador. O texto vai dizer que ao Jesus não responder nada, os mestres da lei, eles começam a acusar Jesus. E às vezes quando Jesus não responde, a gente pode ficar bravo e falar: não, Senhor, eu estou muito decepcionado contigo. Tem um clássico, um livro do Philip Yancey, antigo, Decepcionado com Deus, que ele vai narrando a história ali de um rapaz que em algum momento não teve os seus desejos atendidos e ele foi decepcionado. E aí, em Jesus não respondendo, eles começam a acusar, e o verso 11 vai dizer que Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Eu e você, nós podemos nos tornar, sabe como que a gente se torna um zombador? Quando a gente deixa de perceber diante de quem nós estamos. Quando a gente deixa de perceber quem é Jesus. Quando a gente deixa de ter o simancol diante de quem nós estamos, quando nós dizemos assim: eu estou na presença de Deus. Porque se a gente tem entendimento que nós estamos diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, aquele que tira o pecado do mundo, quando a gente se achega a Ele, nós somos tomados de uma consciência de que: Senhor, somente a Tua graça para me aceitar na Tua presença. E esses homens aqui têm a oportunidade de estar face a face com Jesus, e eles zombam. Eles não entendem diante de quem estão. E eles começam a ridicularizar Jesus. Quando a nossa fé é fundamentada apenas em ouvir falar, quando a nossa fé é fundamentada apenas em receber de Jesus, nós estamos dizendo assim: então o Senhor não serve para nós, volta para Pilatos. É isso que eles fazem. Um Deus que não me serve, não serve para estar aqui comigo. E aí,
É impressionante como a figura, a pessoa de Jesus, nesse julgamento, nesse cancelamento, já estava tão premeditado que tanto Herodes como Pilatos, eles não queriam reconhecer diante de quem eles estavam, porque Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Ninguém faz essa pergunta se está na dúvida. Herodes não ouviu falar apenas de uma pessoa, um cara legal. Ele ouviu falar do Deus vivo, o Deus que transformou multidões, o Deus que tocava o coração das pessoas, e elas diziam assim: deixa essas redes aí, eu quero seguir essa pessoa. O Deus que transformou a vida de um jovem, e ele, ao ser liberto de uma opressão, de uma possessão demoníaca, que fazia com que ele vivesse à margem da sociedade, ele vivia fora da cidade, o gadareno vivia fora da cidade, tentavam prendê-lo com correntes, mas quando ele tem esse encontro com Jesus, ele percebe, ele é liberto, e ele diz assim: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus fala assim: não, vai e fala para as pessoas. E ele vai e anuncia em 10 cidades. É diferente quem tem um encontro real com Jesus, que é mais do que ter informações, é mais do que buscar milagres. E Jesus aqui, naqueles homens, é tão impressionante. Eu não sei, querido, se eu estou conseguindo expressar isso, eu quero concluir. Mas eu acho tão significativo que tudo aqui está tão errado no coração dessas pessoas que têm um encontro cara a cara com Jesus, que eles eram inimigos, ao ponto de inimigos se juntarem, ficarem amigos para crucificar o Rei dos Reis. E os encontros com Jesus devem produzir vida. Esses homens não se encontraram com Jesus e deles fluiu morte. Quero concluir relembrando: não se torne alguém que apenas ouve bastante sobre Jesus, mais do que informação. É a formação de Cristo em nossos corações. É um passo adiante. Não se torne alguém que espera apenas os milagres de Jesus. É alguém que espera o próprio Jesus. É alguém que se alegra em estar com Jesus. Busque entender se o silêncio de Jesus não está te dizendo algo. E não se torne um zombador. A gente precisa saber diante de quem nós nos encontramos, irmãos. A gente precisa saber diante de quem nós dobramos os nossos joelhos. A gente precisa saber amanhã cedo, quando você começar o seu dia, e eu sei que você tem essa prática de abrir a sua Bíblia, abrir um devocional, fazer uma oração, agradecer pela vida. A gente tem que, ao fazer isso, estar muito consciente diante de quem nós estamos. Quando a gente vem para uma celebração como essa, onde a gente relembra a morte e a ressurreição de Jesus, a gente tem que ser lembrado que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele era mais do que alguém que a gente apenas recebe informações.